Nos últimos dias foi divulgada uma pesquisa que ela é devastadora para o Bolsonaro. A pesquisa mais importante divulgada até o momento, na minha opinião. Essa pesquisa mostra que mais da metade das pessoas que votaram em Bolsonaro em 2022 acreditam que a vida financeira delas vai melhorar nos próximos 6 meses. E se as expectativas de aumento de consumo se confirmarem, vai ter bolsonarista fazendo L. Deve ter ligado o sinal de alerta no bolsonarismo essa pesquisa com certeza. O Bolsonaro não sabe como fazer oposição, ele tá completamente perdido. E no ano que vem, que ele vai ter problemas jurídicos para enfrentar, a oposição vai ficar ainda pior. Tá falando de lei Rouanet, algo que não afeta absolutamente nada. A oposição ao Lula, de fato, fracassou em 2023. O que você achou dessa pesquisa? Vai ter bolsonarista fazendo L, abandonando o Bolsonaro? A oposição fracassou? Se você curtiu esse resultado, deixa o like e se inscreva no canal. Essa pesquisa, pessoal, foi divulgada pelo Poder 360, pelo Instituto Data Poder. E é uma pesquisa muito interessante. Na minha opinião, a mais relevante até o momento. Porque ela é muito mais relevante do que aprovação, desaprovação do governo, essas coisas que fica muito estável. Essa pesquisa revela que 51% das pessoas que votaram em Lula em 2022 acreditam que nos próximos 6 meses as suas condições financeiras irão melhorar. Isso aí praticamente a gente já esperava. O que nós não esperávamos é que 54% dos eleitores de Bolsonaro acreditam que a vida financeira delas vai melhorar. Então nós temos aí um sinal claro de alerta dentro do bolsonarismo. Porque nós sabemos que a aprovação de um governo, de um governante, tende a ser muito influenciada pela situação econômica do país. Nós sabemos que em nível municipal, a população avalia o executivo pela saúde e educação. No nível estadual, segurança pública. E no nível federal, economia. Então, quanto mais nós tivermos uma melhora econômica, maior tende a ser a avaliação positiva de Lula dentro do bolsonarismo. E a economia melhorou. Nós tivemos nos últimos dias um forte indício disso. Indício disso, né? Foi até cacofônico. Porque o FMI divulgou a lista das 20 maiores economias do mundo e o Brasil está na nona posição. O Brasil que já figurou a quinta, sexta economia do mundo e tem tudo para ir para oitava, porque à frente do Brasil está a Itália. O Brasil superou o Canadá e agora é a nona economia do mundo. O Brasil antes estava na 10ª posição. Sendo assim, a segunda economia mais forte da América, ficando atrás somente dos Estados Unidos, e a maior economia da América Latina. Tudo isso graças às políticas públicas de Lula e Haddad para a economia e de toda a articulação política que Lula tem feito com o Congresso e também com o Judiciário. Isso já começa a mostrar uma retomada além dos melhores indicadores econômicos, como por exemplo a recuperação econômica com os indicadores de crédito aumentando. Isso é devastador para o Bolsonaro. Devastador. Então nós temos indicadores sendo mostrados nos jornais. A economia está melhorando, resultados positivos, nós estamos tendo uma perspectiva do futuro. Tudo isso são indicadores, mas o grande pulo do gato é a forma como a população sente essa melhora econômica. E para haver uma melhora econômica sensível à população, é necessário que haja um aumento do consumo, e é o que pode acontecer em 2024, segundo as estimativas. O Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, disse que a taxa Selic tende a cair em mais um ponto percentual. Isso facilita a tomada de crédito. Então a população pode consumir mais. Se a população consumir mais, nós vamos ter uma melhora também na economia, mas uma percepção palpável da população. As pessoas acreditam que a vida delas economicamente falando, melhora ou melhorou quando ela consegue comprar mais. Então ao invés de comprar um colchão mole, compra um filé mignon, compra uma alcatra, e você começa a ter na pele, no dia a dia, uma sensação de melhora, uma sensação de bem-estar. Isso tende a aumentar a aprovação do governo. O Bolsonaro é devastador, porque ele hoje já está perdido. O que o Bolsonaro está falando? Voltou a falar de lei Rouanet, distorcendo. Repasses bilionários para a lei Rouanet, é um descaso com impostos. Mentira! A lei Rouanet, você tem um abatimento fiscal, o governo deixa de arrecadar aquele dinheiro porque a iniciativa privada carreia esses recursos para justamente a cultura. É uma parceria pública e privada que o Bolsonaro não entende, mas ele entende mesmo. É malcratismo.
Só que ele fica falando de Lei Rouanet, comunismo, fica resgatando pautas de 2015 e 2016. Naquela época funcionou tudo isso porque nós tínhamos o governo Dilma, que não tem a mesma habilidade política de Lula, e porque nós estávamos passando por um momento de recessão. A perspectiva econômica agora é totalmente diferente. Essas pautas, elas conseguem ressoar quando você tem um momento de baixa da economia, mas agora a perspectiva é de alta. Então não vai funcionar. Bolsonaro está completamente perdido, está rodando igual barata tonta, não sabe o que fazer. Em termos de oposição, vai criticar a economia, não tem como. Não tem como. E a forma do Bolsonaro de atuar na oposição desarticula e desorienta completamente os bolsonaristas. Nós já comentamos várias vezes como Abílio Brunini, Nicolas Ferreira, todos esses expoentes da oposição atuam quase como aliados de Lula. Porque a única coisa que eles sabem fazer é a bagunça. A bagunça não repercute nos principais veículos de comunicação. Então, a oposição bolsonarista não ressoa dentro da população brasileira. Fica lá com meia dúzia do gado, mas ela não expande. Ela não cresce. E ao longo de 2023, o que nós tivemos? Nós tivemos uma redução do capital político de Bolsonaro, uma redução não uma redução da oposição, mas uma oposição desarticulada que fracassou completamente na hora de se opor a Lula. Eles não conseguiram emplacar nenhuma pauta. Nada. E 2024 tende a ser muito pior para o Bolsonaro. Ele fala que ele vai participar das campanhas municipais, vai rodar o Brasil, vai fazer um monte de coisa, mas não vai fazer nada. Porque se nesse ano ele já não soube como se opor ao Lula, porque o Bolsonaro não sabe ser político. Ele passou 30 anos como parlamentar não fazendo política. Ele não sabe como fazer oposição. A única oposição que ele sabe fazer é essa daí, da Lei Rouanet, essa bobagem toda que ele fala, e influencia os seus aliados. Só que uma parte considerável do Congresso não consegue sobreviver politicamente e nem eleitoralmente com bagunça. Precisa se juntar ao governo, precisa ter pauta, precisa ter emenda, precisa ter cargo. E se em 2023 foi esse terror, imagine em 2024, quando o Bolsonaro vai estar muito mais preocupado com os processos judiciais que ele vai ter nas costas, porque a denúncia vai ser enviada daqui a pouco. Ele vai conseguir fazer oposição? Não vai. E se fazendo uma oposição ridícula aconteceu isso, imagina sem fazer. Bolsonaro está acabado, pessoal. Essa é a grande verdade. E Bolsonaro está acabado ou ficou acabado quando Carlos o abandonou nas redes sociais. O PL escanteou Carlos, Michele escanteou Carlos, Bolsonaro perdeu aquele que dava o seu rumo, aquele que era o guia político do Bolsonaro. Para o Bolsonaro fazer essa oposição minimamente estridente, barulhenta, ele vai precisar do Carlos. Só que ele não tem mais Carlos. Carlos está longe, Carlos está afastado do papai. E o PL e Michele não querem mais Carlos perto. Sem Carlos, Bolsonaro não existe. A única forma seria Bolsonaro peitar Michele, jogá-la pra fora e trazer Carlos pra dentro, mas ele não vai conseguir fazer isso. Porque hoje, tudo que Bolsonaro é graças a Michele. E ele vai ser preso. Então Carlos pode aumentar ainda mais a possibilidade de Bolsonaro ir pra cadeia. Já era, pessoal. 2024 será terrível. E ele deve estar tremendo a dentadura, vendo bolsonaristas fazendo L na cara dele.